Boa noite! Sejam todos bem-vindos à sala virtual do GESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita e também a RS TV Esperança, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com o nosso amigo, nosso irmão, nosso professor, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui sempre. Boa noite a todos os nossos companheiros, nossos amigos que estão conosco. E é hoje um dia mais fresco aqui no estado de São Paulo, né? Porque temos aí um pouquinho de frio, mas está muito bom. Vamos aproveitar a nossa noite e continuar nosso estudo, que está muito atraente, muito interessante, colocando ideias muito precisas, muito importantes, trazidas por André Luiz para a nossa capacidade de entendimento. E é muito bom já ter todos esses companheiros aí conosco, né, professor? Já temos mais Bastante de 70 aí junto, né, unidos. Alguns já deixaram os seus comentários aí. E para não cometer nenhum erro, eu não vou falar o nome de ninguém aqui hoje. Mas depois eu coloco de todo mundo aí, um a um. A gente gostaria de abraçar cada um, né, Ronaldo? Sintam-se abraçados, meus amigos. Sintam-se abraçados. Isso. E para iniciar a noite, professor, vamos fazer a prece? Vamos entrar em sintonia com o nosso Pai Celestial, a inteligência suprema do universo, inteligência amorosa, que não comete erros quaisquer, que não tem preferência sobre nenhum de seus filhos, mas ama igualmente a cada um de nós. Entrar em sintonia com Deus é pensar no bem, pensar no amor, pensar na solidariedade, na fraternidade, é comungar com os propósitos da criação, que é sempre alegria, felicidade. Nós todos somos filhos de Deus, criados para sermos felizes, mas que tenhamos essa felicidade pela nossa experiência de aprendizado, pela nossa capacidade de compreensão, pelo nosso envolvimento direto nas escolhas das coisas boas da vida, aquelas que trazem para nós como retorno uma alegria sólida, um prazer inesquecível, porque são reações naturais que a gente recebe das leis espirituais que nos governam quando agimos em harmonia com elas. Pai Celestial, estamos hoje novamente, Senhor, reunidos em torno dos nossos objetivos de aprendermos com André Luiz, através do livro Evolução em Dois Mundos, trazidos pela generosidade de duas pessoas, irmãs nossas, Chico Xavier e Valdo Vieira, que se dedicaram de coração, de amizade, a transcrever do mundo espiritual os ditados de André Luiz, para que nós possamos, já na vida terrena, no corpo físico, começarmos a adentrar e compreender com profundidade a nossa vida espiritual, que é a vida eterna, a vida imortal. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos aproveitar bem esses estudos, para que eles possam, clareando a nossa consciência, nos auxiliar, Senhor, na tomada de decisões precisas, cuidadosas, para o nosso processo evolutivo mais fácil,
adquirindo assim, Senhor, a alegria de viver. Ampara-nos, Senhor, agora e sempre. Ampare todos os nossos irmãos de humanidade, todos que vivemos nesse planeta dirigido por Jesus, com tanto carinho e dedicação, para que possamos evoluir mais rápido. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Então, professor, hoje é a segunda parte, né? Isso. Nós estamos, então, estudando o capítulo, né, que fala sobre o aborto criminoso. E nós vimos na introdução tão bonita aí, preparada pela Ana para nós, né, as questões extraídas do Livro dos Espíritos que nos colocam a par das nossas responsabilidades espirituais, trazida pelos espíritos superiores que trabalham com Jesus, pelo esclarecimento de todos nós. E detalhado aqui, né, nesse livro tão cuidadoso, trazido por André Luiz. Então, nós vimos que quando um casal, né, um parceiro e uma parceira, tomam a decisão de se livrar de um processo de reencarnação, né, muitas vezes visto como se fosse uma simples gravidez, aí, nesse caso, não desejada, não é? O ato de interromper o processo gestatório na mulher, tomadas as decisões sempre por duas pessoas, uma que seja por omissão ou às vezes até por exigência. Muitas vezes o homem se envolve de tal maneira que exige isso da mulher porque ele não quer compromissos futuros com o filho, não é? E provoca esse processo. Então, a responsabilidade vai ser dividida entre ambos e vai ser proporcional àquele que tem maior influência e domínio, que pode ser o homem e pode ser a mulher. De qualquer maneira, a gente vê aqui que as consequências desse ato vai gerar sofrimentos e problemas de desajuste psicoemocional nas pessoas que tomam essa decisão e que praticam esse ato, porque fere a harmonia e o equilíbrio do corpo espiritual, dos centros de força do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, lesando, criando, né, desarmonias energéticas no centro de força genésico e também no centro de força esplênico, que também faz a proteção imunológica do nosso corpo. Então, nesse caso, no homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata, aquela na qual se envolveu em compromissos desta ordem. E aparece na forma de moléstias, doenças testiculares, desendocrinias diversas, quer dizer, disfunções hormonais e até distúrbios mentais, com evidente processo obsessivo por parte das forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias, que ainda encontram dificuldade para desculpar esse processo agressivo que fere alguém, porque o espírito que se preparava para nascer ali é lesado no seu direito, né, de nascer e de ter uma encarnação que lhe ajudaria no seu processo evolutivo. Então, o homem vai sofrer esses atos mais imediatamente, às vezes na própria existência, às vezes em existência logo imediata, aquela última que teve. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. A gente já tinha comentado um pouco isso, mas estamos repetindo para que a gente fique gravado
de muito perto todos esses problemas. O aborto provocado sem a necessidade terapêutica, portanto, de forma criminosa, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade. Porque às vezes a mulher provoca 1, 2, 3, 4 abortos na vida, mergulhando assim as mulheres que fazem isso, né, angústias indefiníveis, e segue além da morte, de vez que por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que ela possa encontrar em vida, que lhe recordam as qualidades elogiáveis, mas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido numa festa brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Como se a gente estivesse numa festa brilhante, não é? Com roupas rasgadas, com o cabelo desordenado, com a aparência, não é? Desorganizada. Então a gente se sente envergonhado, se sente diminuído moralmente, principalmente se a gente está diante de espíritos bondosos, amigos e benfeitores. Dessa arte ressurgem na vida física, externando gradativamente na tessitura celular, de que se revestem nessa nova vida, a disfunção que podemos nomear como sendo miopraxia do centro genésico, que é anomalias, né, disfunções do centro genésico, do centro gerador dos processos da vida, no útero, na trompa de Falópio, no próprio útero, tá certo? Nas funções hormonais, né? E todas essas disfunções vão gerar, então, doenças, toxemias da gestação. Vai dilapidando o equilíbrio do centro referido, não é? Porque a mente está doentia diante do complexo do erro cometido. Então, as células ciliadas dos organismos genésicos, não é? De toda a estrutura funcional do centro genésico da mulher fica prejudicada, porque as células vão funcionar de maneira inadequada. As células ciliadas, por exemplo, que vão fazer a movimentação, ajudar a movimentação do ovo fecundado, não é, para o útero. Então, ela vai querer ser mãe de novo e vai ter dificuldades para isso. E pode gerar, então, até situações embaraçosas, como, por exemplo, uma gestação tubária, porque essas células ciliadas deixam de funcionar direito. Não é? Então, uma gestação tubária gera profundo sofrimento na mulher, porque está no lugar errado e desenvolve, não é, órgãos que não foram apropriados para isso, que é o útero, que deveria ser. Então, cria problemas de sangramento, problemas de dificuldade de nidação do ovo fecundado, do feto que vai se desenvolver, vai ter dificuldade de alimentar os processos, né, de desenvolvimento do feto, vai ter deficiência hormonal do ovário, e provocando diferentes problemas, inclusive aquele tipo de gestação, não é, frustrada que nós descrevemos na
sexta-feira passada, né, chamado gravidez molar, não é? Completa ou parcial. Mas também pode gerar síndromes hemorrágicas, como, por exemplo, né, desenvolvimento inadequado do tecido interno do ovário, né? Então, vai gerar problemas diversos. Pode ter uma malformação do próprio ovário, ficando com o ovário chamado ovário infantil ou retorcido, né? Fora da topologia, da organização, da formação adequada. Então, cria-se problemas gerais por causa disso. Uma outra coisa que André Luiz fala é que essas enfermidades também podem ser enquadradas na arritmia do centro genésico, gerando outras alterações orgânicas que aparecem, flagelando então a vida feminina como sendo, não é, a malfixação da placenta, o descolamento da placenta, não é? A hipocinesia uterina, quer dizer, a dificuldade de movimentação do útero no processo do parto. Também, não é, favorecendo, por causa de afetar também o centro de força esplênico, que tem a capacidade de gerar os processos de defesa do nosso organismo. Então, isso pode favorecer a germicultura ou a formação, desenvolvimento de células invasivas do nosso organismo, como estreptococo, gonococo e outros processos infecciosos, criando crises endometria no endométrio da mulher, né? Criando, então, degeneração cística, criando edema, né? Tecido que fica fibrinoso dentro do órgão feminino, né? Provocando aderência da mucosa tubária. Então, há uma série de problemas, né, que pode propiciar inflamações, e aí a pessoa vai tendo, não é, purgando como consequência dos abortos praticados uma série de síndromes, não é, que geram desconforto e sofrimento durante um bom tempo na vida seguinte, no processo reencarnatório. Ele fala ainda que pode ter síndromes circulatórias da gravidez, não é? Aparentemente normal, quando a mulher, no pretérito, viciou também o centro cardíaco, porque todas as vezes que a gente faz uma ação desse tipo, a gente fica em aflição e atrapalha também o centro cardíaco, e em consequência do aborto calculado, e aí seguido por essas disritmias das forças psicossomáticas do corpo perispiritual, desregulam o eixo elétrico do coração e vai gerar, então, um processo de cardiopatia, né, na nova encarnação, e que pode aparecer em pleno surto da gravidez, gerando, então, anomalias, enfermidades, distúrbios do aparelho cardiovascular, com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea por deficiência do orçamento hormonal, daí resultando graves problemas de cardiopatia consequente. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade, na primeira ou às vezes até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso na geração dos filhos posteriores, inocula neles automaticamente, no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual, causas sutis de desequilíbrio, a se lhe evidenciarem na existência próxima, pela vasta acumulação do antígeno que lhe imporá as divergências sanguíneas
com que asfixia gradativamente, através da hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexos das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Isto é, a pessoa teve um filho, 2 filhos, e faz um aborto no terceiro filho, ou às vezes no segundo filho, às vezes no quarto filho. Então, isso gera problemas, não é, que podem criar um processo de doença que é de dificuldade de gravidez, que é conhecido como incompatibilidade sanguínea do fator RH do sangue. A mãe muitas vezes tem fator RH positivo, o feto desenvolve fator RH negativo, e a mãe, então, inocula nele, por troca sanguínea, o fator RH positivo que faz o neném, faz o feto não vingar, às vezes abortar na segunda ou terceira gravidez. Então, é muito interessante que a gente poder associar todas essas disfunções com os processos do aborto criminoso. Além dos sintomas que abordamos em sintética digressão na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos também largo capítulo a ponderar no campo nervoso, a face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, a ralarem muitas vezes no martirológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para também os ginecologistas e os obstetras delinquentes que participaram do processo. Então, ninguém fica impune a isso. A lei de causa e efeito, que está inscrita na nossa consciência, quando a gente age dessa maneira, a gente desorganiza, desarmoniza os nossos centros de forças do corpo perispiritual, cada um com a sua própria responsabilidade, na medida do seu envolvimento psicoemocional com o aborto, e vai gerar, então, problemas em todos aqueles que participaram, que foram cúmplices desse processo. Para melhorar a própria situação, claro, cometeu um erro, como é que a gente pode corrigir? Então, para melhorar a própria situação, que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora, melhorar a sua própria situação no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha aflições regenerativas. Então, a gente sabe que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentemente caridade uns para com os outros, porque a caridade, o amor, cobre a multidão de nossos males. Então, é assim que ele encerra esse capítulo, nos sugerindo, quando nos encontramos em dívida com a nossa própria consciência, em função do ato de interromper o processo reencarnatório, de provocar aborto criminoso, que a gente deve, então, fazer um esforço regenerativo, mudando o nosso comportamento moral e buscando compensar o erro que a gente cometeu com acertos, com benevolências, com atitudes de amor, de envolvimento em trabalhos que possam, não é, dirimir em nós os dramas da nossa consciência.
E ao fazer isso, a gente se liberta rapidamente, mais cedo possível, não é, dos transtornos que a gente poderia ficar, não é, vitimados no futuro por conta da nossa omissão em tratar de recompor-se muito rapidamente. Quando a gente fala isso, eu me lembro muito uma das bem-aventuranças, né, que faz muito sentido para nós, que eu acho que já falei aqui um pouco, mas é bom lembrar de novo. Quando Jesus fala que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. É nesse item que entra essa bem-aventurança. Quem tem fome e sede de justiça somos nós mesmos que nos encontramos em falha com as leis divinas e por causa disso, com a consciência desajustada, para que nós possamos resolver isso, é preciso que a gente assuma a responsabilidade da corrigenda. Ter fome e sede de justiça é querer logo abraçar as consequências do nosso erro e corrigi-los em tempo. Então, se nós fizermos isso, né, por exemplo, provocamos aborto, a gente pode agora procurar famílias que têm necessidades, que passam em dificuldades para criar os seus próprios filhos e auxiliá-los nisso. A gente nem precisa, né, chegar ao ato, mas pode, isso também está incluído, de fazer adoção de crianças que precisam de ajuda. Mas a gente pode, muitas vezes, se a gente não tem ainda coragem, nem a disponibilidade, e nem encontra no parceiro, não é? Na parceira, apoio para isso, porque muitas vezes a família não depende só de nós, a gente então faz da nossa parte em trabalhar, né, no atendimento a famílias carentes, ajudando as crianças a estudarem, a terem uma boa saúde, a ter um bom atendimento pessoal, a ter um pouco de carinho, de visitas. Né? A gente pode apadrinhar essas crianças, né, para poder dirimir em nós aquilo que a gente devia ter feito com o espírito que deveria ter nascido do nosso filho em casa. É possível até que a gente reencontre o espírito reencarnado, que não por nós, porque nós não permitimos, em outras famílias que se aproximam de nós, para que a gente possa dar a ele o carinho que a gente devia ter dado. Então, a vida tem vários atalhos, vários caminhos, a bondade divina tem vários processos de fazer com que a gente se aproxime uns dos outros, devedores e acusadores, né? Devedores e causadores da dívida, não é? Os que sofreram os problemas, a gente se aproxima de alguma maneira através de atividades, porque a gente se aproxima um do outro através dos mecanismos da própria vida. E assim a gente pode ressarcir compromissos com erros do passado. Então, é isso que significa aquilo que Jesus ensina para nós, reconciliar com nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. Muitas vezes, nessas pessoas necessitadas, estão ali alguns daqueles que nós desencaminhamos no passado, que ainda não têm por nós o sentimento de amor, porque tem mágoa de nós. Às vezes até nem gosta da gente, né? A gente se aproxima deles, nos repelem por um sentimento estranho que a gente não sabe de onde vem, mas que tem razões nas vidas passadas, em atos e atitudes que a gente cometeu em vidas passadas. Então, é muito interessante a gente começar a ter uma visão mais global do problema, para a gente poder entender que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos favorece de múltiplos modos, recursos para que a gente se recomponha diante das escolhas inadequadas que a gente fez anteriormente. Então, vale aqui um entendimento
muito bom da lei de causa e efeito. Quer dizer, esse capítulo permite a gente fazer uma revisão, né, um pensamento mais adequado da lei de causa e efeito, né? Reestudar a lei de causa e efeito em ações, né, que a gente pode ter, né, e que se aproxima de nós numa circunstância de vida que a gente precisa acolher com carinho, com atenção. Muitos de nós, às vezes, até têm uma vida melhor e acaba arranjando, por exemplo, uma serviçal em nossa casa que precisa do socorro, precisa de ajuda, não de um salário, às vezes, apertado, pura e simplesmente, mas precisa do amparo da família. E a gente, então, pode fazer isso em nome dos erros que a gente cometeu no passado e, de repente, a gente está até ajudando pessoas que a gente, de fato, prejudicou anteriormente. Então, é muito bom a gente poder pensar como ser espiritual enquanto está no corpo físico, com as leis espirituais que nos governam. O entendimento dessas leis nos ajuda a evoluir mais rápido. Então, esse capítulo é um capítulo muito bom, porque coloca esses problemas para nós. É muito comum casais que se unem, não pode ter filhos, faz esforço diverso para poder ter filho, não consegue, adota filho, adota um, às vezes adota dois, e de repente a gravidez se dá naturalmente e tem mais um terceiro, um quarto filho próprio. É muito comum isso acontecer. Então, a primeira e a segunda, não é? A ação de adoção são reajustes espirituais que a gente está fazendo, aceitando de volta aqueles espíritos que a gente negou anteriormente. E agora vai cuidar deles. E aí passa a ter os próprios filhos também, porque deu um passo na direção da reabilitação. E como Deus é sempre misericordioso, o nosso esforço é compensado pela assistência naquilo que a gente gostaria de ter, daquilo que a gente sonha para a gente e que a gente vai conquistando na vida através do nosso próprio trabalho. Então, vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre todos esses aspectos, né, que esse capítulo revela para a gente. Então, vamos conversar. Muito bom esse capítulo, né, professor? Bem enriquecedor. E aqui, logo no começo, já teve uma pergunta da Maria das Graças. Ela colocou assim: professor, será que em outra encarnação fiz aborto? Porque, como eu falei aqui em uma aula passada, disse sobre 3 abortos espontâneos e o médico disse exatamente isso, que eu tinha útero infantil. Então, essas malformações, Maria das Graças, têm origem na nossa história espiritual. Em todos os aspectos da vida, isso não acontece só com a maternidade. Quando a gente lê, por exemplo, a reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, a gente vê que ele tinha um problema do passado que gerou nele um desconforto no centro cardíaco, né? E ele, então, ia nascer com uma propensão a ter um problema cardíaco, que ia depender das atitudes que ele ia tomar durante a vida encarnada. Se ele fosse uma pessoa corajosa, trabalhando pelo bem dele, no sentido espiritual, que ele poderia se livrar daquela cardiopatia. Mas se ele começasse de novo a reincidir em atitudes de desprezo pela vida espiritual, ele certamente ia ser afetado pela cardiopatia que estava dentro dele, nas disfunções do corpo perispiritual, mas que ele tinha amenizado no mundo espiritual pelo trabalho incessante que ele fez, porque ele passou 100 anos desencarnados antes de reencarnar. E aí, nesses 100 anos, ele foi uma pessoa que se dedicou ao desenvolvimento espiritual e ao trabalho espiritual enquanto espírito, como o André Luiz tem feito.
tá certo? Então, veja bem, o André Luiz é um espírito que, quando for reencarnar, apesar de todo o trabalho, de todas as coisas que ele está fazendo, como ele descreve para nós, ele não foi uma pessoa que respeitou a empregada doméstica dele. Vai ter que nascer nas proximidades desse espírito de novo e vai ter que compensá-la pelo maltrato, pelo abuso de utilizá-la sexualmente na vida que ele descreve que ele teve. Então, essas experiências todas vêm à tona, não é? E não vêm à tona por acidente, porque a gente acha assim, foi uma disfunção biológica. Foi, mas ela tem uma origem espiritual. Todas essas disfunções em nós têm, geralmente, na quase absoluta, né, número delas, tem razões no nosso eu espiritual. Portanto, pode estar convencida disso. Ainda bem que você superou isso nessa vida, porque você insistiu, foi em frente e conseguiu vencer essa dificuldade. É assim que a gente tem que crescer. Vamos lá então, professor. Tem outra pergunta aqui agora da Olga Batista. Boa noite. O aborto criminoso está incluso em é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha? O reencarnante planeja seu aborto criminoso ou não? Não, não é bem assim. Não é? A gente não pode pensar que o espírito vai tentar uma reencarnação através de uma mulher que já vai fazer o aborto, que já está decidida previamente a fazer o aborto, porque isso não é uma coisa que faz sentido na misericórdia e na bondade divina. Tudo isso é feito no esforço das pessoas que querem espiritualmente se melhorarem, mas pelos desvios da vida esquece disso. Aí vem um outro ensinamento de Jesus que faz a gente compreender isso direito. Né? Vocês lembram da parábola do semeador? Na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. E, ao semear, muitas sementes caíram à beira da estrada. Outra semente caiu em terreno pedregoso, seco. Outros caíram no meio do espinheiro e outros caíram em terras boas. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós, que ainda temos dificuldades internas, nossa, no mundo espiritual, prometemos, não é, que vamos reencarnar e vamos fazer as coisas da maneira correta. Mas a gente tem muito mais desejo do que força de decisão. É mais um desejo do que uma vontade firme. É mais uma necessidade que a gente tem em se encontrar consigo próprio, em paz com a consciência, do que realmente resolver um problema. Então, quando a gente reencarna, que a gente esquece das promessas que a gente fez, que aquilo era uma intenção. Quando a gente se distrai aqui com o terreno pedregoso ou com as distrações do caminho, então os pássaros vêm e comem a semente. A semente, às vezes, brota, mas não tem raiz profunda e morre. Ou, às vezes, nasce no terreno espinheiro, que significa as distrações do mundo material, que tira a gente da finalidade espiritual da vida e a gente acaba cometendo erros. Como a gente já cometeu abortos em vidas anteriores, pode reincidir no erro. Então, o espírito que vai tentar nascer através daquela mulher, né, que deve para ele no passado, muitas vezes, não é? Tenta, porque é uma tentativa de fazer o certo, mas muitas vezes a gente, na tentativa, se distrai, deixa outras coisas tomarem conta de nós e a gente, então, incide naquele erro. Quando Jesus diz que é necessário que haja o escândalo, ele disse isso porque nós estamos no mundo de expiações e provas. E esses sofrimentos, não é, são ainda inerentes à nossa
pouca evolução. Por isso a gente nasce em locais em que a gente pode ter aquilo que a gente está querendo, mas pode não ter, em função da interação com os outros. Porque a gente não manda na mente dos outros, a gente manda só na nossa mente. Então, veja bem que tudo isso são experiências que a gente tem em conjunto, trocando figurinhas entre espíritos de expiações e provas, né? E se relacionando, muitas vezes numa relação fraterna, mas muitas vezes numa relação, né, de desgosto, de desencontro. E a gente, então, através de várias encarnações, a gente vai aparando essas arestas. A gente vê muito isso acontecer, né? Essas histórias mais prolongadas assim, a gente vê acontecer nos romances espíritas que têm origem histórica. Os romances da Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, mostra a sequência de um grupo espiritual que vem junto, uns ferindo os outros, se reencontrando para se reajustar e cometendo um erro de novo, mostrando que essas histórias se repetem em nós por falta ainda em nós de firmeza de decisão com as coisas espirituais. Tá certo? Então, é esse o significado do escândalo. Para a gente não pensar que isso é planejado previamente, porque não é. Só é planejado previamente uma tentativa para fazer certo, não para fazer errado. As nossas escolhas, né, professor? Exatamente. O Francarlo colocou assim: a divina providência auxilia sempre. Alguém já disse: vá e não peques mais. Falou que está em João 8:11, e a Kátia falou: quem afirma isso é o nosso Mestre Jesus. Isso. É alguém muito sábio. Pois é, mas a pergunta é a seguinte: será que a mulher adúltera que recebeu esse chamado de Jesus seguiu em frente e não pecou mais? Quantos de nós têm recebido essas advertências e não temos dado a importância devida? E aqui a Kátia colocou: devemos agradecer muito a oportunidade de estarmos hoje de posse dessas verdades do espírito imortal que somos, para sairmos da treva, da ignorância do passado e buscarmos orientar quem surgir. E aí, Kátia, ter fome e sede de justiça para a gente ser saciado. Isto é, quando as dificuldades batem à nossa porta, não as lamentemos, abracemo-las como os caminhos, as oportunidades de ressarcirmos em nós os erros do passado, para que a gente se liberte. Então, ao se libertar, porque a gente enfrenta com coragem, a gente vai se sentir saciado da justiça divina em nós e com a consciência tranquila a partir daí, evoluir mais rápido. É isso mesmo. E depois ela continuou, professor: a vida é mestra para quem deseja aprender. Exatamente. A vida é a grande escola que nós temos. E aqui tem uma pergunta agora da Virgínia Lupini. A mulher que não tinha conhecimento do mundo espiritual, não conhecia a doutrina espírita e cometeu o aborto, como ela é recebida na pátria espiritual? Estou estudando o livro dos Espíritos. Na página 135, intitulado Relações após a morte, perguntas 275 e 275A, me deixaram muito confusas. Poderia me esclarecer? Obrigada. Vamos pegar aqui o livro dos Espíritos e olhar essas questões. Mas a gente já pode dizer aqui que a nossa recepção no mundo espiritual é sempre boa,
sempre nós temos espíritos bondosos que nos querem receber. O que define a nossa recepção não é a ajuda espiritual que nos chega, e sim a nossa aceitação pela consciência, que nos faz ficar envergonhado diante dos espíritos melhores. Porque, veja bem, imagine você, Virgínia, numa situação assim simples, que você sai da casa dos seus pais quando você é mais jovem, né? E seus pais dizem para você assim, vai, minha filha, e faça tudo direitinho. E você, pelo meio do caminho, se distrai da observação dos pais e faz as coisas tudo atrapalhada. E aí você tem que voltar para sua casa. Como é que você vai se sentir perante seus pais? Sabendo que eles podem, que eles sabem que você fez atrapalhado as coisas. A gente fica envergonhado de voltar para casa, a vontade que quem tem é de cair fora, não é? Então, essa sensação é que a gente tem quando volta para o mundo espiritual com a consciência pesada, porque a gente saiu de lá ajudado pelos espíritos que nos auxiliaram no processo reencarnatório. E eles estão esperando nós, todos nós, de volta, mas como espíritos que cresceu. Se a gente não cresceu, a gente volta envergonhado, então a gente foge deles por vergonha e acaba na mão dos espíritos menos felizes, sofrendo dramas conscienciais nas regiões de sombra. Então, esse é o grande problema nosso com a nossa volta do mundo físico para o mundo espiritual. Vou abrir aqui a pergunta 275, deixa aí. Ah, sim, você abriu já, que bom. A pergunta 275 diz o seguinte, deixa eu ler aqui no meu livro, que a letrinha está muito pequena para mim. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? A resposta é não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então, aqui, veja bem, vamos explicar isso. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra, em geral, não precisa ser pelo valor moral. Um homem que tem poder, né, e tem consideração pela sociedade, quase sempre são os homens, né, de aparência importante. Nós damos importância a um presidente de república, a um vereador, a um deputado, a um médico, a um engenheiro, não é? A um cientista, como se eles fossem melhor do que todo mundo, e às vezes moralmente são todos desequilibrados, não é? É um presidente que bebe muito, que desrespeita a esposa, que trai a família, é um governador que faz a mesma coisa, desvia dinheiro do povo, é um vereador que legisla em causa própria e não cuida das coisas, é um médico que faz as coisas para ganhar dinheiro, está preocupado muito com o resultado, como é que o paciente está, ele faz o dever dele e acha que está pronto, que o resto não é por conta dele. O engenheiro que faz a casa, mas que para ganhar mais no trabalho dele, ele faz um trabalho de péssima qualidade. Então, esses valores morais é que contam no mundo espiritual. Por isso é que ele está dizendo aqui a resposta, não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Pequenos e grandes estão sendo considerados pelo valor ético. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso?
Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Então, ele é reconhecido pelo valor moral, não pela posição social, econômica ou de importância de poder que ocupa na Terra. Então, é esse o significado. Então, nós vamos ser recebidos no mundo espiritual pelos valores éticos, pelos valores morais, pela fraternidade, pelo amor ao próximo, pelos valores que nós empregamos para o bem da comunidade, para o bem do nosso próximo, para o bem de nós mesmos. Não o bem material, mas o bem da consciência tranquila, o bem moral, certo? Então, veja bem, há muitas pessoas, né, que estão aí numa posição sem destaque, né? Às vezes é um porteiro de edifício, às vezes é um gari que limpa as ruas, não é? Um lixeiro, um servente que trabalha lá no hospital, limpando o hospital. Essas pessoas estão fazendo um esforço danado para não roubar de ninguém, não é? Ter paciência com os semelhantes, ter humildade diante das dificuldades da vida, de agradecer a Deus pela força e pela coragem que eles têm de enfrentar as dificuldades. Então, esses espíritos são espíritos que estão crescendo moralmente. E é esse valor moral que é importante na nossa recepção no mundo espiritual. Quanto mais amigos a gente fizer aqui, amigos porque a gente está fazendo o bem, mais a gente é bem recebido também no mundo espiritual. Quando o Bezerra de Menezes desencarnou, como ele tinha ajudado tantas pessoas que precisavam de saúde e não podia pagar, e ele ajudava assim mesmo, quando ele voltou para o mundo espiritual, tinha uma pleiade de espíritos que foram beneficiados por ele, esperando ele, né, para abraçá-lo, para agradecer a ele. E é isso que conta. Muito bom. Professor, tem bastante pergunta, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a Ângela colocou: professor, e o caso de fertilização in vitro e logo após vem uma gravidez normal? Pode ser um caso de reajuste? Quase sempre é um caso de reajuste. O esforço que a pessoa fez para ter o filho compensa o desprezo que ela fez quando ela provocou o aborto. Você veja, ela está fazendo agora exatamente o contrário. Quando ela provocou o aborto, ela não queria. Agora ela faz todos os sacrifícios para ter. Não é uma regeneração? É claro que é uma regeneração. Então, nesse caso, a bondade divina, não é? Nos ampara e nos auxilia. Quando a gente se acalma na nossa consciência, porque a gente está se sentindo, não é? Fazendo o nosso esforço, aí as coisas acontecem com naturalidade. A normalidade volta ao normal, volta ao ambiente propício para que a pessoa tenha logo seu filho, porque venceu a dificuldade. É o reconciliar com o vosso inimigo, reconciliar com a própria consciência. E aqui a Virgínia, professor, já agradeceu. Obrigado, Tacírio, como é importante ter vocês aí para nos esclarecer com seu conhecimento. Deus te abençoe. Abençoe você também, Virgínia, por estar aqui conosco, trazendo as suas dúvidas, que são também nossas dúvidas, a gente vai aprendendo junto. E aqui tem uma pergunta da Sandra Soares, está em duas partes, tá, professor? Vou colocar a primeira. Ela coloca: professor, eu tive dificuldade para engravidar, fiz tratamento. O médico falou que iria fazer inseminação artificial. Tentaria alguns procedimentos por 3 vezes. E se eu não engravidasse, me disse: esquece de ser mãe. Fiquei traumatizada.
mas depois engravidei, e a outra gravidez foi 6 anos depois, nem esperava engravidar. Se eu não conseguisse, meu marido e eu iríamos adotar, mas engravidei. O que o senhor acha? Gratidão. Olha, ótimo, vocês venceram um problema. Veja bem, qualquer das dificuldades que surgem em nossas vidas é o desafio da autossuperação. Se a gente faz o esforço da autossuperação, a gente vai quitando com a nossa própria consciência, porque a gente se sente, não é, compensado internamente, emocionalmente, pelas fraquezas do passado. E a gente se normaliza com isso. Se eu fosse o médico, eu não teria dito para você, né? Então esqueça de ser mãe. Eu ia falar para você, minha filha, se você não puder ter filhos, tem muitas mães aí que têm filho e não estão podendo criar. Você vai lá e adote um para você, ou dois, ou três, porque assim você vai ser mãe de qualquer maneira. Porque verdadeiros pais são aqueles que criam e educam. E agora aqui uma pergunta da Sandra Maria. Professor, uma adolescente que passou pelo aborto, né, estava grávida do namorado, e foi assim decidido pela sua mãe, nos tempos que uma moça grávida era um escândalo. Como fica perante a espiritualidade essa situação? Pois é, aqui é importante a gente entender o seguinte: a espiritualidade não vai nos julgar. Como fica diante da nossa espiritualidade? Porque a lei de causa e efeito está na nossa consciência. Nenhum espírito vai punir a gente por nada. Então é bom a gente entender isso com muita clareza. Nós, quando desencarnamos, não vamos para um tribunal que vai analisar os nossos atos. O tribunal é a nossa consciência. Nós é que vamos repassar todos os atos da nossa vida e vamos encontrando de volta, com as lembranças desses atos, colocar na nossa mente, na nossa responsabilidade, os compromissos que a gente fez e que não deveria ter feito, tanto quanto o bem que a gente fez que nos pacifica. Então, não é, essa pergunta é boa porque ela traz esse ponto para a gente entender com clareza. Quer dizer, a adolescente, né, precisou do amparo dos pais. O verdadeiro amparo dos pais teria sido, não é? Proteger a moça, ajudá-la a ter o filho e ajudá-la a cuidar do filho. Se quiser não ter escândalo, muda de cidade, muda de lugar, para que não fique conhecido, pura e simplesmente porque o escândalo é a opinião dos outros. A opinião dos outros, a gente deixa modular a vida da gente se a gente quiser. Mas se a gente não quiser, a gente enfrenta, porque vai ter um zum, 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 mas depois as pessoas esquecem. Né? Porque as faladeiras, os faladeiros, né, da vida alheia, né, fica sempre procurando outros para falar mal. Então, não vai ficar falando mal da mesma pessoa a vida inteira. Então, o que acontece é que a gente devia enfrentar com coragem. Eu tenho um amigo, um casal espírita. A filha ficou grávida com 13 anos de idade. 13. Era nem adolescente direito, coitadinha, né? Estava saindo da infância. Pois eles abrigaram a menina, né? A menina teve o filho, eles criam o filho, continuou criando a filha até ela atingir uma idade mais adulta, mais madura, para poder, então, assumir a maternidade e seguir a vida que ela começou antes da hora. Certo? É esse o procedimento correto. Tanto a mãe quanto a menina, e se o pai também apoiou, vão ter que ressarcir esse problema consciencial, porque eles foram, né, tiraram a oportunidade do nascimento de um espírito.
E esse espírito pode ter perdoado eles ou não. Se não perdoou, é um espírito obsessor, que vai cobrar no momento adequado essa atitude. Então, isso é um problema complexo, mas a gente pode minorá-lo sempre quando a gente começa a agir no bem, porque, como disse Pedro, o amor apaga a multidão de pecados. Às vezes não apaga, mas diminui muito as consequências dos erros que a gente cometeu. Então, a gente não pode deixar de entender que essa situação é uma situação de aborto criminoso. Por quê? Por falta de coragem de enfrentar a opinião alheia. Tá certo? A gente não tem coragem de enfrentar a opinião alheia, então faz aquilo para não ficar um escândalo. Não é? Jesus não tinha medo de enfrentar escândalo, curava cego, abraçava um leproso em praça pública. Tá ok? Então, qual é a da gente? Né? Se nós queremos ser espíritos melhores, a gente tem que vencer todas essas dificuldades. Cada um vai no seu passo, cada um faz o que pode. E Deus, como não tem pressa, não é? Misericordioso como é, nos deixa acertar essas contas mais tarde, quando a gente está pronto. Então vamos lá, professor. O Luiz Carlos comentou: este capítulo nos mostra que as leis de Deus são suficientes para reparar os erros praticados, não cabendo a nós sermos o verdugo desses irmãos. Nossa missão é esclarecer e ajudar na reparação. Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo aqui é estudando os temas para nosso esclarecimento, mas nós não temos o direito sequer de julgar, mas de analisar as coisas de maneira a compreender a situação. É claro que tem atenuantes todos que vão ser utilizados, é como o André Luiz disse no capítulo, tudo é analisado com os atenuantes, não é? Porque o objetivo de Deus, das leis divinas, não é nos punir, é nos reconduzir ao processo de evolução. E a Kátia colocou, professor, quando você falou do Bezerra de Menezes, esse foi um médico no mundo material. Foi um verdadeiro médico, médico missionário. E agora tem uma pergunta aqui da Patrícia Otaviana. Às vezes a gente nem percebe que está errando. Como evitar cometer os mesmos erros? Pensar no que a gente está fazendo, Patrícia. Aí é que entra aquele ensinamento de Jesus: vigiai e orai, para não cair em tentação, para não cometer adultérios, para não cometer escândalos. Quer dizer, vigiar é estar atento com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente sabe, com o que a gente faz. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz são as nossas ações. Se nós estamos atentos conosco mesmo, a gente percebe as escolhas erradas que a gente está perigosa de fazer e para em tempo. Aí ora, pede a Deus força para superar aquilo. Aí entra a segunda parte, a oração, que é para pedir a Deus força e coragem para a gente enfrentar aquela situação e fazer a escolha correta. Então, a gente não deve agir de inopino, né, de impulso. A gente deve agir pensando. Então, veja bem, nós somos seres humanos ainda na vida terrena que somos muito reativos. A gente reage. Uma pessoa faz uma coisa, a gente reage. Por que a gente é reativo? Por que a gente não é ativo? Qual é a diferença entre ser reativo e ativo? O reativo reage e faz sem pensar. O ativo sente o problema, analisa
e toma uma decisão do que fazer. Então, quando a gente faz isso, quando a gente é ativo, a gente tem tempo de pensar nas coisas, a gente faz escolhas melhores, principalmente quando a gente está preocupado em acertar. Então, é essa atitude da vigilância. Então, a melhor maneira da gente não continuar cometendo os erros que a gente já cometeu é ficar atento conosco mesmo e pedir a Deus força para a gente vencer a si mesmo. E a Kátia colocou: a vigilância dispara sinal de alarme, a oração, a defesa e correção. Beleza, Kátia, é isso mesmo. E aqui é uma pergunta agora, professor, pergunta não, a colocação do Aldo Nobre. Cada nascer do sol é a nova luz para que aí nos desfaçamos da sombra que ainda nos obscurece o espírito. Verdade, Alto. E você veja que a reencarnação entra nesse contexto. Por isso é que a gente esquece das coisas do passado, para que a gente tenha uma nova luz, um novo sol, um novo nascer do sol. Não é? Então a gente nasce, reencarna e esquece as coisas erradas do passado. Mas a gente olhando para dentro da gente sabe quais são as tendências que a gente tem. E analisando as tendências que a gente tem tempo de corrigir. O Benedito fez uma pergunta aqui, professor. Otacílio, e aquela mãe que não tem satisfação em receber os filhos em casa? Filhos que constituíram famílias, mas faz questão de saber como estão os pais? Olha, Benedito, às vezes o processo da família é um processo de reajuste a médio e longo prazo. A família nem sempre é o reencontro dos espíritos afins. Uma família tem espíritos afins e espíritos com problemas uns com os outros. Eu gosto de fazer uma imagem que ajuda muito a gente entender isso. A gente pode pensar que a família é uma espécie de rede de pescar. As redes de pescar, não é? Elas são linhas trançadas. Tem redes onde as linhas trançadas têm um nó. Tem redes que as linhas têm um laço, onde a linha corre uma na outra. Então, a nossa família é uma rede que tem nós e laços. Os laços são as afinidades. Os nós são os problemas do passado que precisam ser resolvidos, que precisam ser tolerados. Então, o papel nosso na família é tornar todos os nós em laços e fortalecer os laços que já existem. Porque o nosso objetivo é amar todas as pessoas. Então, os nós são as encrencas que nos atrapalham, que nos segura, que não deixa a gente ser o que a gente gostaria de ser. Você veja, por exemplo, uma família que tem uma mãe que não gosta de receber os filhos em casa, e significa que ela tem uma dificuldade de relacionamento com os filhos e com ela mesma. Então, é um nó, porque ela não deixa vocês serem, por exemplo, espontâneos em casa. Não é? Vocês têm que ficar medindo atitudes. Quando a gente tem laços a gente tem liberdade. Né? Com os amigos, a gente brinca, faz, a gente é o que a gente é, não precisa esconder de nada, nem ficar calculando a maneira de agir, porque a gente tem liberdade. É exatamente essa situação dos agrupamentos familiares. Nossos agrupamentos familiares têm inimigos do passado e têm amigos do passado juntos. Nós e laços. A gente deve identificar os nós e transformá-los em laços com paciência, com tolerância, com resignação, com amor, sem mágoas, porque com o tempo e a convivência os nós vão se tornando laços, mas junto com a gentileza. Se não houver gentileza, o nó se fortalece e às vezes a gente até faz inimizade. Não vou na casa do meu irmão porque eu estou de mal dele, estou brigado com ele, não quero nem saber dele.
não é? Isso aí é ter intolerância. A gente tem que aprender a ter paciência uns com os outros. Professor, eu coloquei isso aí, que a Virgínia está fazendo uma pergunta, se pode fazer a pergunta. Pode sim, tá, Virgínia? Claro. Só mandar pelo chat. E aqui, professor, tem... Opa, sumiu, voltou. Aqui o Avanilda perguntou. Tem como eu pegar o estudo desde o começo? Descobri que já está no capítulo 14. Só para lembrar que todas as lives ficam no site do YouTube, tá? Seja o canal que você esteja, ou da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita. O único E, que não Jéssica? fica gravado, né, e é do IGESE. E o único que não fica gravado é da RS TV Esperança, porque é uma TV 24 horas rodando, então não fica gravado. Tá bom, Vanilda? E Fica à vontade lá. tem todas as aulas, né? Todos os capítulos que nós estudamos juntos aqui. Isso, da evolução em dois mundos, também Deus e as leis da natureza, né, professor? E Tem qual foi o outro livro que nós estudamos? mecanismos da mediunidade. Mecanismos da mediunidade. Então tá tudo lá gravado, é só procurar lá, que já tem alguns canais que tem playlist já, então fica um pouco mais fácil. E aqui uma pergunta do Francalo, professor. Ele colocou assim: professor, o espírito na sua reencarnação interrompida pode voltar na mesma mãe? Dá tempo para isso acontecer? Obrigado. Dá se a mãe se regenera em tempo. Se a mãe não se regenerar em tempo, pode não dar. Isso depende. Às vezes a mulher, né, a mãe faz o aborto, por exemplo, com 20 anos, mas com 30 anos ela pode ter filho. Ela mudou de cabeça, mudou o comportamento, passou a desejar ser mãe. Então o espírito pode tentar de novo, mas para isso ele tem que perdoar a mãe, né, para fazer uma reencarnação saudável. Mas se ele não perdoar, às vezes ele fica querendo destruir a vida da mãe, então vira um obsessor e aí a coisa fica mais complicada. Mas, às vezes, por intervenção de espíritos bondosos, porque alguém está pedindo, orando por eles, é possível que ele possa ser trabalhado no mundo espiritual para dar uma chance para a mãe, né? Faz um perdão temporário e reencarna. Aí vai reconciliar como mãe e filho. E a Kátia colocou aqui, professor: reage por impulso. Devemos transformar impulsos em sentimentos. Exato. Impulsos em atos pensados. Não ser reativo, ser ativo. Como é difícil, hein, professor, não reagir a alguma situação. É um treino, viu? É um treino. É um treino que leva muito tempo. Me fale. E a Kátia colocou aqui assim: excelente analogia quando você falou dos laços e nós. Aprendi mais uma com sua maravilhosa capacidade de ensinar. Eu aprendi isso com os outros, eu estou só transmitindo. Continua transmitindo, hein, professor? A Eleusa colocou: a minha maior tristeza é que meus 3 filhos não se falam, ou não se falaram. Não se fala. Dê tempo a eles, Eleusa. Eles vão se reconciliar ainda. A vida é uma tentativa para isso. E a gente, se não consegue fazer numa encarnação, às vezes faz no mundo espiritual, às vezes faz na próxima encarnação. A vida continua, nós somos espíritos imortais. O Francarlo falou que pensou na pergunta da Sandra, por isso que ele fez aquela pergunta, professor, Certo. do espírito da reencarnação interrompida. Não, às vezes dá tempo. Às vezes a reconciliação. É como o livro dos Espíritos responde. O que acontece com o espírito, né,
que é impedido de nascer porque os pais fazem um aborto. Ele tenta de novo. A resposta que os espíritos dão, a teoria é essa, ele tenta de novo. Mas para ele tentar de novo, ele precisa, não é, perdoar, porque ele fica com raiva. Ele tem que se aproximar de novo do pai e da mãe para poder, né, gerar um processo reencarnatório natural, mais suave. Às vezes, a reencarnação pode ser até muito difícil. Eu já vi acontecer um caso desse tipo que eu vou contar para vocês brevemente. Uma moça, né, que vivia com o pai, ela acabou brigando com o pai, ficando muito magoada com o pai. Profundamente magoada, guardou uma mágoa tão profunda do pai que parou de falar com ele, não queria saber dele. O pai, depois de algum tempo, não muito, desencarnou, passou para o mundo espiritual. E a moça, né, seguiu a vida dela, casou e foi ter sua própria vida. Né? Um dia, ela fica grávida do espírito do pai. O espírito do pai veio para nascer através dela. Mas ela não tinha perdoado o pai. Então, a presença do espírito do pai gerou nela uma insatisfação muito grande, porque ela sentia a emoção, não é? Porque a gente tem memória emocional, a gente não identifica de onde vem, mas a gente sente. Então, ela sentia a presença do pai perto dela e ela não queria, então ela ela tentou rejeitar essa reencarnação, mas os espíritos auxiliaram e ela, para poder suportar, ela saiu do ar. Ela ficou mentalmente perturbada durante todo o processo de gravidez. Quando a criança nasceu, que o pai, agora reencarnado, deu o primeiro gritinho, ela saiu da perturbação e virou a mãe dele e cuidou dele com todo carinho. Mas o processo da reencarnação foi um processo doloroso, porque ela tinha que suportar a presença do espírito do pai, que ela tinha mágoa. Então, mas depois cedeu a belezinha, né, de uma criancinha tão bonitinha, tão perfeitinha, que nasce dela. Né? Então, ela supera o problema e se torna a mãe daquele espírito que ela tinha inimizade com ele. Mas durante a vida eles iam se reconciliar, porque mãe e filho reconciliam. É uma história que eu acompanhei. Eu acompanhei o processo reencarnatório dessa pessoa, através de reuniões mediúnicas. É um caso que me impressionou bastante e me enriqueceu, né, da vivência dessas experiências humanas que não são nada fáceis. É muito lindo, né, professor? Bendita a reencarnação. E o Benedito colocou aqui que teve um caso, Fran Carlos, no livro Entre a Terra e o Céu, temos o caso Júlio, que reencarnou Isso, 2 vezes com Zumira. exatamente. Também é interessante. Aqui tem uma pergunta agora do Mário Silva. O espírito, quando provoca o aborto antes de nascer, é um suicídio? O espírito que tem medo de nascer e foge da reencarnação, é esse o caso? Se for, não é bem um suicídio, é um medo de nascer. É uma covardia espiritual, mas ele vai tentar de novo, tá certo? Porque ele tem medo do que vai ser a vida dele. Eu conheço casos desse tipo, Mário, de espírito que tentou nascer, ficou com medo, fugiu, abortou no 3º mês, porque ele se desligou do corpo, ele ficou com medo de nascer. Lembra na reencarnação de Segismundo, quando a gente lê lá no Missionários da Luz, ele também tem um certo medo de nascer. Esse medo é natural, mas quando o medo é muito intenso, o espírito evade, cai fora, sai, não é? Abandona o corpo, e aí o corpinho morre e nasce morto, aborta. Mas aí, depois de uma outra tentativa, um outro treinamento no mundo espiritual, ele tenta de novo e acaba conseguindo. É um ato de covardia, de falta de coragem.
Coisas de mundo de expiações e prova. Professora Virgínia colocou a pergunta dela. Vamos lá. Sou mãe solteira de um único filho. Em 2018, ele se casou pela segunda vez e teve um filho que está com 4 anos. Desde o casamento, ele passou a tratar com indiferença e desprezo. Parou de falar comigo e não permite que eu conheça meu neto. Hoje está separado e a situação não melhorou. Não me visita, não me telefona e não aceita a minha visita. Já sofri muito com esta situação, hoje não mais. Não sei mais o que fazer para ele me dizer o que aconteceu. Olha, Virgínio, a única coisa que você pode fazer é isso mesmo, minha amiga. Tenha coragem, tenha confiança em Deus, ore por ele e espera, porque ele vai cair em si e vai ver a, a inadequação da ação dele, porque um dos mandamentos que a gente recebeu lá de trás da lei mosaica, Jesus reforça ele, é o honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é uma coisa muito mais séria do que amar pai e mãe. Quando a gente ama o pai e a mãe, a gente honra o pai e a mãe. Quando a gente não ama o pai e a mãe, a gente tem o dever, ainda assim, de honrar o pai e a mãe. Então, você veja que é uma coisa que ele está aprendendo. Ele vai aprender nessa vida. Não se preocupe, ele é pai, ele vai aprender, porque o filho vai ensinar isso para ele. Tenha paciência mais um pouco e isso vai ser resolvido. Professor, são 22h27, nós estamos chegando ao final dessa live. Só para lembrar aqui, quem lembrou foi o Osmarildo aqui, ó. Hoje sexta liberado, Ronaldo? Não, nós temos que terminar às 22h30. E lembrar, né? Lembrar não, comunicar, professor, que na próxima sexta-feira nós não estaremos ao vivo, né? O professor vai fazer uma semana espírita no Guarujá, né? Depois ele vai dar uma passadinha aqui em Santos para a gente conversar um pouquinho com o pessoal do Centro Espírita Chico Xavier. E nós vamos levar ao ar o capítulo 6, Evolução e Sexo, vai ser uma reprise, né, professor? Vai. Já que nós estamos falando de família, de gestação, né? Então vamos repensar o sexo. Vamos ver o capítulo 6 de volta. Então, meus amigos, queremos agradecer a todos vocês. Ficou uma pergunta do Pierre aqui, que a gente volta na próxima, tá, professor? Eu vou deixar gravado aqui. Aí Com certeza. a gente volta na pergunta dele aqui, tá? Por causa que o horário nós já estamos ultrapassando já. Então, queremos agradecer a todos e vamos fazer uma breve prece para encerrarmos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso guia e modelo. Agradecemos a espiritualidade que ampara este trabalho. Agradecendo ao professor Otacílio por estar aqui conosco, dividindo seus conhecimentos. E que possamos, unidos em pensamentos e sentimentos, vibrar por todos aqueles nossos irmãos que ainda sofrem, os irmãos nossos desencarnados ou encarnados, aqueles que estão passando por dificuldades, por processos de sofrimento, mas que eles possam lembrar que nosso Mestre sempre está conosco, sempre nos acompanha, e que com Ele o fardo é leve, o jugo é suave. Nos ampara, Mestre querido, continue nos guiando nesta jornada evolutiva, para que juntos possamos um dia estar a teu lado, firmes e fortes, no propósito de trabalhar e amar, assim como nos ensinaste.
Muito obrigado. Que todos possam permanecer contigo, amado Mestre. Que assim seja. Sim, seja. Muito bem. Boa noite, Até a meus amigos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Isso. Depois eu respondo a pergunta do Pierre. Eu Uma vou parte, deixei gravado aqui, professor. uma parte já foi respondida, né? Do Então tá bom. medo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau a todos.